saber mais ou menos, tipo, quanto tempo que dura? 5 minutos. Ah, é rápido, bate um bate-papo. Beleza. É muito, Aqui, beleza. é muito rápido. Você tem reunião? Ah, não, é que eu preciso só terminar de fazer minha maquiagem. Ah, tá, então vamos fazer rapidinho. E aí, pessoal, tudo bem? Ó, acabou já o podcast. A gente já tava gravando já aqui. Gente, eu vou tentar fazer umas aberturas diferentes, que nem eu falei que eu sou péssimo, mas vamos lá. Não é? A gente aprende junto. Eu vou falar sobre empatia. A Aline, uma empatia de pessoa. Desde a hora que ela abriu a porta, ela bondeou com um garrafão de 5 litros de água na boca. Eu quase engasguei para dar o bom dia para ela, mas um doce de pessoa. Graças a Deus, eu falo sobre empatia, porque assim, você quer que a pessoa seja educada com você, você quer que a pessoa seja legal com você, seja educado com ela, que ela vai ser legal com você. Né? Acho que a empatia é isso. Não é isso? Acho que é isso. Né? Aline. Bom, pessoal, bom dia. Eu acabei de conhecer essa pessoa aqui, excepcional, com o projeto de Play Nossa! 2. Passou um pouquinho alto, Aline. Nossa, desse jeito eu fiquei até envergonhado agora. Acabou de me fazer uma proposta indecente. Então, basicamente, você tem 5 minutos para falar de uma coisa que você manja, que você acha que você vai ajudar outras pessoas. E eu acho que uma coisa importante de se falar sobre investimentos. Eu sou super defensora de educação financeira. Inclusive, eu acho que é algo que deveria estar no currículo escolar mesmo, porque a gente cresce sem saber como controlar dinheiro, como poupar, como priorizar projetos. Então eu acho que é super importante falar sobre esse tema. E eu sei que todo mundo pensa, nossa, muito difícil, muito complexo, não sei por onde começar. E a gente sempre fala que começa pelo básico, né? Então a gente sempre começa pela reserva de emergência, pessoal. Então o que é isso? Basicamente é você olhar tudo que você tem de gasto. Então, sua conta de telefone, sua conta de internet, seu mercado no mês, seu plano de saúde. Basicamente você tem que saber quanto que você gasta por mês. E aí, o que você tem que pensar? Se eu perdesse meu emprego hoje, se eu ficasse sem renda, como é que eu vou me manter? Então, basicamente você vai pensar, sei lá, meu gasto mensal é R$100, vamos pensar no exemplo. A ideia é que você tenha esse dinheiro para ficar pelo menos 1 ano sem trabalhar. Que é assim, numa situação de adversidade, você consegue se manter, consegue ficar procurando um novo trabalho, uma nova renda com um pouco mais de calma, porque você sabe que você tem um colchãozinho guardado para te manter lá. Então, o primeiro passo do seu investimento sempre é fazer essa reserva de emergência. Então, nesse meu exemplo, se meu gasto mensal é R$100, eu tenho que começar a guardar para chegar nesses R$1.200, porque eu sei que se acontecer qualquer coisa, eu consigo me manter por 1 ano com esse dinheirinho que eu guardei. Esse é o primeiro passo. E aí, aí você me pergunta, Aline, mas não sei, o que eu compro, o que eu faço, o que eu invisto? A gente sempre tem que pensar que para essa emergência tem que ser um dinheiro que eu consigo tirar fácil. Se eu precisar agora desse dinheiro, eu vou conseguir tirar. E tem que ser de baixo risco. Ou seja, eu não posso perder esse dinheiro, porque ele tem que ser um dinheiro seguro para mim. Então, o que eu posso fazer? A indicação é Tesouro Direto. Basicamente, o governo, ele, assim como um banco, ele também precisa de dinheiro para fazer a obra, para contratar pessoas. E o Tesouro Direto, basicamente, ele emite um papel, ele emite uma dívida, e aí você está emprestando dinheiro para o governo. Então, a única forma da gente não ter esse dinheiro de volta é se o governo quebrar, que é muito difícil isso acontecer. Então, esse é um bom investimento. E aí, o que eu faço? Onde que eu compro esse Tesouro Direto? Você vai abrir conta em alguma corretora. Então, assim, se você já tem algum banco, não sei, Itaú, Bradesco, Santander, todos eles têm corretoras. E geralmente a corretora está no mesmo aplicativo do seu banco. Ou se você gosta de banco digital, Nubank tem corretora, Inter tem corretora, PicPay tem corretora. Basicamente você vai abrir uma conta nessas plataformas e você vai procurar por Tesouro Direto. E o legal do Tesouro Direto é que você pode colocar a partir de R$30. Então, assim, não precisa ter aquele sonho de só posso começar a investir quando eu tiver R$10.000. Não, você pode começar com pouquinho, R$30, R$20, e todo mês você vai tentar fazer isso. Eu sei que a realidade das pessoas é diferente, tem pessoas que sobra mais, tem pessoas que sobra menos, e tem mês que a gente não vai conseguir guardar. Tudo bem, faz parte. A questão é você ter essa disciplina de pensar. É importante eu guardar um pouquinho para esse meu futuro, e seja assim, só conseguir guardar R$5 no mês. Se você consegue, não tem problema. Você guarda, juntou R$20, juntou R$25,
coloca no tesouro até você cobrir a sua reserva de emergência. E aí depois disso, você pode passar para os seus investimentos que a gente fala mais arrojados, começar a colocar uma coisa que tem um pouquinho mais de risco, mas que vai te trazer um pouco de rendimento maior, mas sempre a gente começa pela emergência. É legal o que a Aline está falando, que a gente já teve um bate-papo, se o pessoal voltar aí, vai lembrar que a gente já teve um papo bem no comecinho do Diguinho sobre isso que ela está falando, sobre o tesouro direto e tal. Ela tá dando um golpe que não era isso que a gente ia conversar, né? Ela trabalha numa profissão, mas ela não quis comentar. E é legal essa dica, porque é assim, eu já comentei sobre isso aqui, eu não lembro se eu coloquei no Diguinho ou se foi informal na época que eu fiquei no luto, que eu falei pra você, e eu não tinha disposição de falar isso, eu não lembro na verdade, mas se eu já falei, me perdoem. Mas assim, é legal isso que você falou, você tem que ter um caderno pra colocar as coisas ali, né? Exatamente isso que eu falei. Eu falo pro pessoal aqui, se você tem um caderno, se a gente tivesse uma educação de escolar sobre economia doméstica, cara, a nossa vida, a vida do brasileiro de baixa renda, eu não digo porque a gente tem baixa, média e alta, eu não digo isso, né? Todo mundo tá de média para cima, independente de onde mora, tá? Independente, porque a gente vê hoje pessoas que moram em comunidade que tem carro, e carro bom, não é Sim. carro zoado, né? Tem um carro importado e o caramba, então pra mim, a pessoa que mora em comunidade, tem situações que a pessoa tem a necessidade de morar em comunidade, sim. Mas você olha pra dentro da comunidade, você vê os caras com um carro importado, você vê os caras com carro zero, né? Sim. Então é muito bacana isso que você tá falando, e a gente pode continuar nesse papo, deixa a sua profissão de lado, do que eu achei bem bacana. Por quê? Porque é a tendência que as pessoas estão abrindo os olhos para esse mercado. Sim. Eu sou muito medroso para investir. Eu sou muito preguiçoso de investir esses R$5 por mês. Eu preciso, porque eu sou autônomo. Sim. Porque amanhã ou depois pode acontecer alguma coisa com o carro, eu tô com o meu cartão de crédito comprometido, eu tô com alguma coisa comprometida, e aí como eu vou ficar? E é bacana isso, é bem pertinente mesmo o que você tá falando, né? E as pessoas têm que se atentar nisso. Mas dá continuidade aí, fala aí sobre isso que você tá falando, que é legal mesmo, né? A pessoa investir no mercado de investimento, achar o tesouro direto, entender, né? Procurar uma pessoa que realmente entende, né? Já a pessoa fala assim, ó, procura a Aline. Né, Aline? Eu tô aqui à disposição. Exato, mas pode falar comigo mesmo. Mas o legal dessas plataformas que eu falei, que eu citei, que como eles estão muito atrás de pessoas, novos investidores, porque obviamente isso significa receita para eles, é muito fácil você marcar um horário que eles chamam uma figura de assessor. Quando você abrir uma conta, eles vão escolher um assessor financeiro para você, que basicamente é alguém que vai te guiar, alguém que já conhece sobre investimentos, que é legal, porque assim... O assessor, só um parênteses, o assessor é o corretor, tá? Para vocês entenderem, porque tem gente, porque assim, eu sempre falo isso aqui dentro do canal que o pessoal não entende. A nossa faixa etária aqui dentro do canal é de 40 a mais. Legal. Né? Então, para a gente falar um português mais claro pro pessoal, mas fala aí. E aí essa pessoa, essa figura do corretor, ele vai te ajudar também. Então, assim, às vezes você tá com um pouco de dúvida. Eu não sei qual que eu coloco, eu não sei o que é melhor, eu não conheço nada. O legal é que ele tem pessoas que vão ser didáticas com você, então vão te ajudar, te explicar. E eu sei que geralmente não é um tema que as pessoas gostam muito de aprender ou de estudar, mas tem muito canal legal. Tem um que eu sempre indico, que chama Me Poupe, que ele é o canal do YouTube, que é com a Nath Arcuri. E é legal que ela é super didática e ela usa exemplos de dia a dia da gente, sabe? Ela não vai pegar um exemplo de uma pessoa que tem um iate. Ela vai usar o exemplo, você que tem a sua casa de aluguel, como é que você faz para você pensar em formas de você economizar, ou então pensar em formas de você começar a juntar dinheiro para você sair desse aluguel. Ela tem umas dicas muito legais, eu gosto bastante desse canal. Tem isso, a gente fala que essas corretoras que eu expliquei, a gente tem uma figura que é a B3. E a B3 basicamente ela é como se fosse um autorregulador. Ela regula o mercado de investimentos também, para garantir que as pessoas estão cumprindo regras, não tá enganando ninguém, tá fazendo um mercado limpo, para todo mundo ter a mesma regra de jogo, basicamente. E aí eles têm vários cursos também lá, muito, assim, são cursos rápidos, que você também pode começar a estudar. Mas essa dica que eu dou, acho que assim, sempre começa, como eu falei, pelo mais básico. Se você já tem
dinheiro em alguma outra coisa que você já colocou, porque um dia você ficou curioso e colocou, não tira, já tá lá, deixa. Vamos começar a fazer essa reserva. E aí você me fala, Aline, consegui chegar na minha reserva de emergência, o que eu faço agora? Agora você pode começar a pensar no seu dinheiro em fatias. Então, como eu gosto de fazer, de tudo que você recebe, quando recebe, você já tem que começar, sei lá, tentar fazer centralizar seu 30%, por exemplo, de despesas fixas. Então, assim, recebi meu dinheiro, 50% vai ser para as despesas da casa, os 30%, sei lá, vai ser para diversão e 20% vai ser para investir. Aí você vê como é que isso sai com a sua realidade. Às vezes você não consegue deixar 30% para lazer, sei lá, para sair no cinema, para comer no restaurante. Às vezes o seu dinheiro está um pouco mais apertadinho, porque você tem algum financiamento que você tem que pagar, alguma coisa que você comprou que você está pagando, e fica mais difícil. Então começa sempre pagando tudo que é despesa para você não ter dívida, que isso é muito importante. Seja de cartão de crédito, que a gente fala que aquele rotativo é a pior taxa do mercado, que é muito alta. Então foge disso. Sempre prioriza pagar suas contas. E aí depois você começa a fazer a divisão. Um pedaço pra você sair, porque não existe isso. Se você vai sobrar um dinheirinho, você vai querer se gastar pra ver um jogo, pra tomar uma cervejinha no bar no final de semana. Faz parte, a gente também trabalha pra isso, pra gente curtir nosso dinheiro. Sim, é verdade. Então, mas a gente nunca pode esquecer que a gente precisa guardar um pouco, porque a gente não sabe depois o que vai acontecer. E é até bom pra projetos. Imagina que assim, você tem um carro. Só que você tá pensando, nossa, acho que tá na hora, meu carro tá um pouco velhinho, acho que tá na hora de trocar. Esse investimento, você vai fazer o que você quiser, é um projeto seu. Então pode ser um carro novo, pode ser uma casa para você sair do aluguel, pode ser ajudar, não sei, o seu filho que quer fazer uma faculdade, ele precisa, sei lá, uma faculdade de tempo integral, que ele precisa ficar mais tempo sem trabalhar, para você poder ajudar seu filho nessa caminhada, né? Exato, assim, é um projeto que você pode escolher o que você quer fazer. Só que se você não pensa dessa forma de você guardar um pouquinho para você realizar esses projetos, tudo fica mais difícil, porque é legal que quando você tem dinheiro na mão, você consegue negociar muito mais. Então, no exemplo da casa que eu falei, seu sonho é sair do aluguel. Quando você dá uma entrada boa numa casa nova, você consegue juros menores, você consegue pagar em menos tempo, muito melhor do que quando você vai comprar uma casa do zero que você não tem nada para dar de entrada. E aí, assim, é uma grande vantagem para você sair na frente, que um financiamento que você faria em 10 anos, talvez você consiga fazer em 5. Olha a diferença de tempo. Sim. 10 anos de endividado versus 5 anos de endividado. Então, é um planejamento muito bom. E aí, como eu falei, a gente tem que sempre pensar em como a gente se organiza com isso. Então, a dica do Diguinho é ótima. Anotar no caderno. É isso. Vamos anotar aqui tudo que eu gasto no mês. O que são gastos que eu tenho que ter, não tem como eu me desvencilhar deles. E que são gastos que, a gente fala de variáveis, né? Esse mês, sei lá, comprei iFood 8 vezes no mês. Talvez seja muito. Talvez você poderia pedir, sei lá, 4 vezes no mês, um final de semana por mês. E essa diferença no que você gastou, você poderia guardar. Então a gente tem que sempre estudar essas coisas. No meu caso, no meu caderno, eu não coloco essas coisas. Tá? Isso para vocês entenderem que dá certo, tá? Eu não coloco coisa supérflua, tipo pizza, iFood, essas coisas. Não peço. Eu não coloco. Por quê? Porque se eu for colocar, eu vou ver que eu tô gastando muito. Eu acho que a gente tem que colocar lá água, luz, aluguel, financiamento, seguro, essas coisas eu acho muito importante, porque ali você consegue ter uma margem, que foi até um cara da XP Investimentos que me ensinou esse caderno. Né? Eu sempre quis ter essa visão para ter essa organização financeira. E ali eu consegui conquistar objetivos que alguns inscritos conhecem, e no off eu te conto o que eu conquistei através disso, né? Não é segredo para ninguém, mas assim, tem coisas que a gente tem que falar, tem que compartilhar, mas tem coisas que você não tem que compartilhar, porque depende do seu crescimento. Porque se você falar demais, você não tem sucesso. Infelizmente a vida é assim, né? Isso eu concordo também, eu também tenho isso comigo. Eu só conto para as pessoas as coisas quando elas já estão realizadas. Já estão realizadas, exatamente. Quando você tá naquele processo, óbvio que tem muita gente que é boa, que tá ali com você, mas você não tem como saber. Então, às vezes, a pessoa, não sei, acontece alguma coisa ruim no caminho, porque tá, sei lá, o Zé da esquina tá sabendo. As suas coisas são as suas coisas, você conta pra sua família. Seca a pimenteira. Exato. Infelizmente a gente é rodeado de pessoas assim. Quantas coisas na vida que eu almejei e não fui pra frente porque... não, a pessoa é gente boa, vou contar. E não é, infelizmente não é.
Aline, eu queria continuar, mas assim, eu tô vendo que tá dando o seu tempo pra você chegar no seu final, que você precisa fazer suas coisas. Ela tá em reunião, ela parou a reunião pra fazer. Mentira, ela tá aqui se maquiar. Gente, é verdade, a vida é como ela é. Né? A realidade. As pessoas entram às vezes aqui dentro pra bater um papo e às vezes a pessoa não quer conversar, o respeito que é o limite da pessoa, que é o tempo que ela tem, o time que ela tem pra resolver outras coisas fora do dia a dia. A Aline tem que se produzir, gente. Né? Bom, Obrigado, Aline, pela oportunidade. Obrigado pelo papo, obrigado pelas dicas. Acho que é muito válido. Quantos anos você tem, Aline? 29. Não, pensei que você tinha menos, pensei que você tinha uns 22. Essa carinha de bebê, cara, gente fina demais, né? Segue a gente, dá aquele like, dá aquela fortalecida, comenta muito. Eu sei que tem um pessoal que segue a gente que manja desse mercado financeiro que a Aline tá falando. Coloca o comentário se ela tá falando demais ou não. Eu acredito que ela tá falando o que é real mesmo, tá bom? Bom, valeu, gente. Tchau, prazer. Aline, obrigado. Tchau, gente. Fui!